Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, vocês podem estar estranhando, eu com camisa de time de futebol, a gente nunca fez isso aqui no programa, mas é uma forma da gente homenagear esses heróis, esses meninos que tiveram um sonho interrompido naquele incêndio no Ninho do Urubu. Eu particularmente fiquei muito tocado, porque eu trabalho em escola, trabalho com essa faixa etária. Alguns alunos meus tinham convívio com um dos meninos que morreu no incêndio, e foi muito triste assim, a maneira como aconteceu, por erro humano, porque a gente sabe que foi displicência do Flamengo. Eu sou flamenguista, mas a gente não tem como tapar o sol com a peneira, é um absurdo o que aconteceu ali. Então eu fiz questão de vir com a camisa para fazer uma homenagem a esses meninos, que Deus os tenha, que eles estejam nos braços do Senhor hoje, que Deus possa confortar essas famílias. Muito triste e lamentável, a gente não queria de jeito nenhum que isso acontecesse. Esse início do ano está complicado para nós brasileiros, é uma tragédia em cima da outra. Então o Mundo do Vôlei hoje homenageia esses meninos que passaram pelo lado de Deus. Bom, nós vamos falar de voleibol e a gente vai começar falando do retorno masculino, e a gente teve uma rodada repleta de emoções. Eu vou destacar hoje 4 jogos, todos no tie break. Foi uma loucura essa rodada. A gente começa falando de jogaço que foi Taubaté em Minas. Taubaté jogando dentro de casa, levou um calor dos meninos, os mocinhos de Minas Gerais, a galera nova que está chegando aí, cheia de talento. Taubaté teve que suar a camisa com seu elenco cheio de estrelas para vencer no tie break. As parciais são de 26-24, 22-25, 21-25, 25-20 e no tie break um apertadíssimo 15-13 para Taubaté. Bom, o maior pontuador do jogo foi o Oposto Mineiro, Davi, que fez 20 pontos na partida. Mas quem acabou levando o Viva Vôlei para casa foi o ponteiro de Taubaté, Douglas Souza. Taubaté tem um timaço, a gente já cansou de falar isso aqui, mas existe uma crise política muito grande dentro da equipe. O problema aí do Castellani, que é o técnico argentino, que trouxe o levantador Uriarte e o ponteiro Conte, o time 2 estrelas do voleibol argentino, mas que há controvérsia se era necessária a vinda dos dois, já que o time já tinha o Rafa, que é um grande levantador, e nas pontas já tinha Lucarelli e Douglas Souza. Então isso tem gerado muita polêmica. Volta e meia os argentinos ficam no banco, não estão gostando também dessa situação. Uma das últimas partidas houve um bate-boca muito grande entre eles com o Castellani, Então assim, o clima está bastante tenso em Taubaté, e isso de certa forma acaba se refletindo no time dentro de quadro, O timaço mesmo, mas que tem oscilado muito e quase perdeu aí para os meninos de Minas. Um jogo muito equilibrado mesmo. Outro jogo muito equilibrado, com um clássico paulista aí, entre o SESI São Paulo e o Vôlei Renata. 3-2 para o SESI. Para o SESI 26-28, 25-21, 28-26, 22-25 e 16-14. Foi para matar qualquer cardíaco assim, porque foi um jogo disputado ali nos detalhes. O Vôlei Renata tem feito aí uma grande temporada, muito bacana. O Horácio Dileu é outro argentino técnico também, que é competentíssimo, tem feito um trabalho muito bacana lá. E o jogo teve o Éder, central Éder, e o Oposto Daniel como os maiores pontuadores da partida, 25 pontos. No central fazer 25 pontos, galera, não é para qualquer um não, O Daniel sim, é oposto e tal, é a função dele botar a bola no chão. Agora o Éder fazer 25 pontos, foi sensacional. Mas quem acabou ficando com o MPV da partida, quem acabou levando o Viva Vôlei para casa, foi também o Oposto Alan do SESI São Paulo. O jogo foi equilibradíssimo, o SESI também está numa crescente aí, e esse final de reta aí da Superliga promete grandes surpresas e jogos disputadíssimos. Para vocês terem ideia, o todo-poderoso Sada Cruzeiro, que já se reergueu na competição, já é líder absoluto da competição, passou um sufoco com o Corinthians Barulhos, que não é um dos times de ponta dessa competição. 3-7-2 com parciais de 25-17, 25-18,
17-25, 23-25 e 15-9 no tie-break. O Estado Cruzeiro abriu 2-0, sem muita dificuldade, mas o Corinthians cresceu na partida e levou o jogo para o tie-break. Um jogaço e um ponto aí muito bem-vindo para o Corinthians, que está lutando aí para se classificar para os playoffs. Fechando aí a rodada, eu destaco aí uma quase zebra, quer dizer, não deixa de ser uma zebra o resultado final, mas quase que um zebrão mesmo. O Sesc Rio de Janeiro, que no início da competição foi por várias rodadas o líder absoluto do torneio, vem caindo de produção, no retorno tem oscilado demais, apesar da volta do Maurício Borges, né? Mas a gente tem uma série de lesões aí, por exemplo, com o Penchev, que tem atrapalhado a sua participação na Superliga, né? Então, assim, o time ainda parece que não conseguiu dar liga e quase perdeu para o São Judas Vôlei, que é o lanterna da competição. Num sufoco danado, o Rio foi vencer apenas no tie-break. Parciais de 25-20, 13-25, 25-27, 25-20 e 15-9 no tie-break. O maior pontuador da partida veio do São Judas. Alisson Bastos fez 20 pontos. E quem levou o Viva Vôlei para casa foi justamente o búlgaro Penchev, que entrou no meio do jogo e ajudou o time a se recuperar na partida. Quer dizer, o Rio aí tem dado muito sufoco aí para o coração dos torcedores cariocas e oscilado muito. É um timaço, tem o Wallace, Maurício Borges, Maurício Souza, o Thiaguinho, que é uma das novas promessas na posição de levantador, né? Tem um grande livro, um time muito bem. Tem o Wallace, né, gente? Um dos melhores atacantes do mundo, mas o time está aí engatinhando, ele precisa acordar, principalmente nos playoffs. Bom, a classificação masculina está assim: em primeiro Estado Cruzeiro com 40 pontos, em segundo César São Paulo com 38, com 37 vem em terceiro Taubaté e em quarto o Rio de Janeiro com 35 pontos. Depois em quinto, mas bem atrás, vem o Fiat Minas só com 27 pontos. Então esses quatro aí são aqueles que provavelmente vão fazer as semifinais e o Rio precisa crescer muito se quiser chegar a uma final da Superliga. Bom, agora a gente vai falar de feminino. Na última rodada, nenhum grande jogo não, mas alguns resultados aqui me chamaram a atenção. Dentil Praia Clube voltou a vencer e derrotou o Pinheiros por 3 sets a 1, de virada, parciais de 23-25, 25-16, 25-22 e 25-11. O Praia, depois de perder a final da Copa do Brasil, né, para o Minas, e depois, surpreendentemente, perder um jogo para uns lanternas da competição, volta a vencer e parece que quer se reestruturar novamente na competição. Carol, a central Carol, mais um central aí, fazendo muitos pontos, foi a maior pontuadora do jogo com 20 pontos. E quem levou o Viva Vôlei para casa foi a ponteira Michele, que entrou no lugar de Rosa Maria no decorrer do jogo e deu um maior volume à equipe. Bom, Pinheiros vem com altos e baixos e se ressente aí, né, da ausência da ponteira Clarice, que vinha fazendo grandes jogos, mas que teve uma crise de apendicite na última semana e precisou ser operada. Então está desfalcando a equipe. Isso tem feito bastante diferença para o Pinheiros, que vinha numa crescente na competição e ainda luta para se classificar entre os 8 para o playoff. Desculpa, agora meu pai. E luta para se classificar entre os 8 no playoff. Bom, o Sesc Rio de Janeiro, que vem numa crescente, diferente do masculino, no feminino o Rio vem crescendo muito, teve um duelo caseiro aí, uma reedição da final do Carioca contra o Fluminense e não tomou conhecimento das tricolores. 3 sets a 0 dentro do ginásio do Fluminense. Parciais de 19-25, 16-25 e 23-25. A maior pontuadora do confronto foi a russa Tatiana Kosheleva, que fez 19 pontos e ainda levou para casa o Viva Vôlei. Pois é, a Kosheleva aí recuperando sua melhor forma. Se o Rio conseguir trazer a Kosheleva pelo menos de 90 a 95% do seu potencial físico na fase final,
vai dar muito trabalho, porque é uma jogadoraça e nas mãos de Bernardinho tende a crescer ainda mais. Então o Rio vem crescendo muito, já é terceiro colocado aí, bem isolado, né? Já está um pouquinho atrás dos dois primeiros, mas já nem é tão ameaçado assim na sua terceira posição. Está crescendo muito e promete dar trabalho. O Rio que começou aí bastante desacreditado na competição. Bom, e a gente termina aí falando de um jogaço que aconteceu entre o Minas, o atual líder aí isolado da competição, e o Rio de Barueri, que na Superliga foi o único time que venceu o Minas até agora, venceu no turno. Pois é, e o Minas conseguiu dar o troco nesse jogo dentro de casa e vencendo de virada. As parciais foram 18-25, 25-23, 30-28 e 25-21. O viva vôlei do jogo foi para a ponteira Gabizinha, que deu um show em quadra. E na ausência de Natália, que foi poupada, a Natália tem tido vários problemas aí com o joelho, ela foi o grande nome do time nesse jogo, né? O Barueri até começou bem, ganhou até com certa facilidade, primeiro set, com um passe na mão, Dani Lins de volta à titularidade da equipe, acionou muitas centrais, Thaisa foi super efetiva, mas no decorrer do jogo, o Minas cresceu principalmente no saque e começou a minar as jogadas de meio de Barueri, que jogando basicamente com os Koronska não conseguiu segurar as mineiras e perdeu mais uma na competição. A classificação atual tem o Minas com 47 pontos em primeiro lugar, em segundo com 44 o Dentinho Praia Clube, em terceiro com 37, bem atrás o Rio de Janeiro, em quarto Barueri com 32 e Osasco em quinto com 31. O Osasco vem crescendo, mas ainda tem algumas dificuldades, o Barueri oscilando e o César que vem sexto com 23, realmente está perigando ficar fora dessas semifinais aí. Mas está basicamente já confirmado no playoff dos 8 finalistas. Bom, depois desse panorama da Superliga aí, agora a gente vai para o saque rápido. Bom, a gente começa o saque rápido de hoje falando de Libertadores. Pois é, nem só de futebol vive Libertadores. Nessa primeira edição do masculino a gente chegou às semifinais com 3 times brasileiros e 1 argentino. Na primeira semifinal a gente teve o Sesc Rio de Janeiro, que não vem fazendo uma campanha muito regular na Superliga, dando um show em quadra e vencendo um duelo acirradíssimo contra o poderoso SESI São Paulo. O jogo terminou apenas no tie-break com as parciais de 17-25, 25-18, 25-23, 21-25 e um apertado 15-13 no tie-break. Pois é, o jogo foi decidido basicamente no saque, onde o Rio foi muito mais eficaz, principalmente no quinto e decisivo set. O Rio venceu aí com autoridade e está na grande final da Libertadores da América do voleibol. Na outra semifinal, a gente teve o Taubaté recebendo aí o time do Bolívar. E o Bolívar, que tem inclusive cubanos na sua equipe, um time muito forte, acabou derrotando dentro de casa o Taubaté também por 3-7-2 num jogo disputadíssimo. As parciais foram 25-18, 18-25, 25-18, 21-25 e 15-13 no tie-break. O cubano, oposto da equipe argentina, acabou decidindo o certame no saque. Mais uma semifinal decidida no saque com 2 aces do Bolívar. Com isso, a final vai ser entre o Bolívar e o Sesc Rio de Janeiro, né? Taubaté e SESI São Paulo vão disputar a terceira colocação do certame. Bom, saque rápido hoje foi bem rápido, a gente basicamente falou aí da Libertadores, mas agora a gente vai responder as suas perguntas no Conexão MDV. Bom, a gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta do J. Júnior. O J pergunta aqui, ele diz assim: o Rio está crescendo no feminino.
Será que vai estar Bernardinho vencendo a Superliga mais uma vez? Então, Joga, como eu já tinha falado aqui hoje, o Rio vem numa crescente muito grande, a Cocheleva vem se recuperando fisicamente, a Penha vem fazendo grandes partidas, né? A gente já teve a volta da Drusila, que ainda não está totalmente no ritmo do jogo ainda, ela vem entrando nas partidas. O Bernardinho tem uma capacidade absurda, né? Inquestionável. Então eu acredito sim que o Rio possa estar nas semifinais. Na final, já não sei, né? Os outros times estão muito fortes, a gente tem o Praia, o Minas, temos o Barueri que vem crescendo muito, o próprio Osasco, não sei como vai ficar essa divisão de forças. Feminino ainda é muito difícil dizer como vai ser a formação das semifinais. No playoff de 8, todos eles já estão, né, essas equipes que eu citei já estão confirmadas, né, e o Rio de Janeiro vai fazer com certeza um grande playoff de 8 aí. Agora as semifinais fica difícil, é muito prematuro a gente dizer que o Rio vai estar dentro ou vai estar fora agora. Eu acredito muito na capacidade do Bernardinho, o time tem grandes nomes, tem na recepção um grande calcanhar de Aquiles. Se conseguir resolver isso aí, o time com certeza vai muito forte para as finais. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente ter uma certeza melhor, para poder falar com mais segurança. A Laura Ribeiro pergunta: Hooker e Fawcett na seleção norte-americana? Então, Laura, as duas já fizeram parte, inclusive juntas, da seleção norte-americana, né? A Hooker jogou os Jogos Olímpicos, a Fawcett também. Só que eu acho que meio que já passou o tempo das duas, né? Os Estados Unidos hoje joga com 3 canhotas como opostas, né? E parece que é uma coisa peculiar da equipe técnica, né? Da comissão técnica da seleção. Eles gostam de investir em jogador canhoto na saída de rede, porque o outro tem uma facilidade maior do que o destro de jogar como oposta. A característica norte-americana de jogo hoje é de um jogo de mais velocidade, e as atuais opostas americanas, a Castallow e a Kelly Murphy, elas têm uma facilidade maior de jogar com velocidade do que a Hooker e a Fawcett, são jogadoras de bolas mais altas. Talvez por essa característica, hoje e também pela idade, elas não estejam muito mais nos planos da seleção norte-americana, tá, Laura? São duas grandes jogadoras, mas eu acho bem complicado, assim. A gente já teve várias convocações da seleção e elas não estiveram nem entre aquelas que ficam só para treinar. Então eu acho bem difícil que as duas voltem para a seleção. Bom, a gente fecha a conexão de hoje falando sobre a pergunta do Júlio Cardoso: quem vai parar o Minas na Superliga? Então, Júlio, é difícil falar, né? O Minas vem jogando muito bem, teve um jogo duro ontem contra o Barueri, o Barueri assustou, o Barueri já venceu no primeiro turno, a gente falou aqui, mas tem o Praia, que é um timaço, o Rio, que vem crescendo, e a gente não pode menosprezar Osasco, César e Vôlei Bauru, que tem uma potência de ataque muito grande, com a Valentina Diouf, com a Tiffany, e muito menos o Reina de Barueri, que tem no banco o Zé Roberto Guimarães, né? Então, assim, não dá para cravar que o Minas vai ser campeão. Hoje sim a equipe favorita, né? Parece estar um pouco à frente das demais, principalmente pela velocidade com que a Macris faz o jogo do Minas acontecer, né? Isso a gente não vê em outras equipes brasileiras. A velocidade que o Minas joga é muito grande. Eu compararia inclusive a velocidade da equipe norte-americana, da seleção norte-americana, obviamente guardadas as devidas proporções técnicas das duas equipes aí, mas é um time que joga com muita velocidade, com passe na mão. A Macris está fazendo miséria, tem a Carol Gattai voando na China, né? Então o time é um time a ser batido mesmo, mas dizer assim, falar assim, quem vai parar o Minas é difícil, né? O Praia tem condições para isso, o próprio Rio de Janeiro, mas são equipes que vão ter que ter mais regularidade e crescer um pouco mais para que isso aconteça. Tá ok, Júlio? Espero que eu tenha te respondido. Bom, depois de responder a vocês aí no nosso Conexão, a gente agora vai para a nossa agenda, para ficar ligadinho em tudo que vai acontecer nesse final de semana no voleibol brasileiro. Bom, no masculino a gente vai ter 3 jogos aí transmitidos. O primeiro,
que acontece amanhã, às 19 horas, ao vivo na Sport TV, o confronto entre o Corinthians Guarulhos e o Vôlei Ribeirão. O jogo aí promete ser bem disputado, equipes que estão aí lutando pelas mesmas posições, lutando para chegar no playoff de 8. Então aí vão jogar a vida nesse jogo aí, amanhã às 19 horas, ao vivo no Sport TV 2. Já no sábado, no Globoesporte.com, vamos lá na internetzinha, a gente tem o São Judas Vôlei tentando aí fugir da lanterna da competição, enfrentando o SESI São Paulo. Né, a gente poderia dizer que vai ser um jogo fácil para o SESI, mas o São Judas quase ganhou a equipe do Rio de Janeiro, que é a quarta colocada. Então, não dá para prever muita coisa não. E no domingo, às 11 horas da manhã, no canal Vôlei Brasil, que é o canal da CBV na internet, Fiat Minas e Sesc Rio de Janeiro, aí sim, um jogaço, ainda mais que o Rio vem oscilando bastante, os meninos do Minas estão jogando muito, a gente tem que ficar ligadinho, porque o Minas pode aprontar e promete ser um jogaço aí no domingo, você não pode perder de maneira alguma. Já no feminino, né, está acontecendo hoje o jogo entre o Balneário Camboriú e o São Cristóvão de São Caetano. São Cristóvão que vem numa crescente, ele derrotou o poderoso Praia Clube, né? E vai lutar com certeza para vencer o Balneário Camboriú, que é um adversário direto na sua classificação aí, né? E o jogo está sendo transmitido pelo Sport TV. Você não vai assistir porque você está assistindo o Mundo Vôlei, tá bom? Tem mais jogo, fica tranquilo. Bom, amanhã, às 19h30, no canal Vôlei Brasil, você tem um jogo muito interessante. Dentil Praia Clube e Fluminense. As tricolores vêm aí tentando se reequilibrar na competição e tem time para fazer frente ao Praia, porque o Praia tem oscilado bastante na competição. Um jogo que pode ser bastante disputado e você não pode perder. Também amanhã, às 21h30, a gente tem ao vivo na Sport TV 2 o Minas contra o Osasco, um clássico aí, Minas-Osasco, e também Minas e Osasco Audax, ao vivo às 21h30 amanhã na Sport TV 2. Osasco querendo crescer na competição, a Hooker vem se destacando, vai jogar contra sua ex-equipe e promete ser um jogaço. Já no sábado, às 18h30, a gente tem Sesc Rio e Rinodê Barueri, né? No turno, o Barueri venceu o Rio, mas o Rio vem crescendo muito e o jogo promete pegar fogo dentro da casa do Sesc Rio. Fechando aí o final de semana, às 21 horas, no Globoesporte.com, a gente tem Curitiba Vôlei e Esporte Clube Pinheiros, duas equipes que lutam para ficar entre as 8 da primeira parte do playoff final da Superliga. Então você não pode se desligar, fica ligadinho aí na telinha, tanto na telinha do seu computador, do seu smartphone, quanto na sua telinha da TV, tá bom? Vários jogos aí para você se divertir bastante nesse final de semana, e eu também vou estar ligadinho, porque semana que vem a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui no Mundo do Vôlei. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu gostaria de deixar mais uma vez aqui um abraço de toda a nossa equipe do Mundo do Vôlei, para os familiares desses meninos que morreram, infelizmente, nesse incidente, acidente, seja lá como você preferir chamar, é difícil a gente julgar agora, mas que morreram nessa grande tragédia que aconteceu no Rio do Urubu, lá na capital carioca. Então, um abraço muito apertado a todos os familiares ou sobreviventes, né, que vão precisar de muito apoio, não só financeiro, mas principalmente psicológico, para poder continuarem as suas vidas aí. O Mundo do Vôlei se solidariza com todos, a galera de Brumadinho, a galera do Rio de Janeiro também. A gente está passando um momento muito difícil, né, nesse início de ano aqui no Brasil, e o Mundo do Vôlei é solidário a todos que passaram por esses momentos difíceis, muito duros mesmo, tá bom? Fica aqui a nossa homenagem, o nosso carinho. Eu volto semana que vem, tá ok? Um beijo grande e até lá.